O e-mail chegou às 7h13 da manhã, exatamente quando eu acabava de coar meu café. Sem assunto, apenas o nome da minha filha no remetente, Camila Mendes. Por um segundo, eu sorri. Talvez ela quisesse compartilhar algum detalhe de última hora sobre o casamento. Talvez estivesse escrevendo para me agradecer novamente por ter ajudado com o depósito das flores. Mas quando abri, eu soube. Oi, mãe. Depois de muita conversa com os pais do Rafael e a organizadora, fechamos a lista de convidados. A cerimônia no Vale dos Vinhedos vai ser bem intimista. A mãe do Rafael insistiu em manter assim. Mas vamos fazer transmissão ao vivo. Você pode assistir de casa. Vai ser como estar lá. Ha, ha, ha. Segue o link. Beijos, Camila. Vai ser como estar lá. Minha mão não tremeu. Não deixei a xícara cair. Mas fiquei olhando para aquela tela até o café esfriar. Não havia querida mãe. Não havia calor. Só mãe, como uma etiqueta grudada numa caixa de encomenda. E aquele haha no final, como se fosse engraçado, como se não fosse nada demais me excluir do casamento que eu ajudei a pagar. 80 mil reais de entrada no local. 80 mil que saíram da minha conta sem pestanejar, porque eu achei que estava construindo o sonho da minha filha. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Tenho 62 anos. Sou aposentada do serviço público e moro em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Passei 35 anos trabalhando, construindo uma vida com dignidade e esforço. Fiquei viúva há 7 anos quando o Roberto faleceu. Câncer. Foi rápido demais para processar, lento demais para não doer a cada segundo. De repente, eu estava sozinha com 2 filhos adultos que ainda precisavam de mim de maneiras que eu nem imaginava. Criei a Camila e o Bruno praticamente sozinha, depois que perdi o Roberto. Trabalhava 50 horas por semana só para garantir que não faltasse nada. Faculdade particular, livros, moradia. Quando a Camila decidiu que queria trocar de curso pela 2ª vez, eu não questionei. Só transferi o dinheiro. Mais créditos, mais mensalidades, mais semestres. Foram quase 2 anos a mais de investimento, mas eu achei que estava investindo no futuro dela. Teve uma época que ela quis se mudar para Curitiba por causa de um emprego temporário. Eu esvaziei minhas economias para pagar o depósito do apartamento. Ela ficou lá apenas 6 meses. Também paguei a passagem de volta. E quando, aos 27 anos, ela chorou por causa de um homem que a deixou sem nada, além de uma xícara de café e uma estante meio vazia, eu peguei um ônibus e fui até lá. Fiz chá. Limpei aquele apartamento como se ainda importasse. Achei que, pelo menos, eu ainda era necessária. Eu nunca contei as horas. Nunca somei os reais gastos. Mas talvez eu devesse ter guardado um pouco de espaço para mim, porque agora eu nem estava na lista de convidados. Sabe o que mais dói? Não é só a exclusão, é a reescrita da história. Eu nunca tentei comprar o amor da minha filha. Eu construí a base dela. Nunca imaginei que ela usaria essa base para erguer uma vida onde não havia mais lugar para mim. Lembro de estar na frente da máquina de lavar, anos atrás, segurando uma cesta de roupas no quadril e decidindo se pagava a gasolina ou se mandava o depósito da residência universitária da Camila no prazo. Escolhi o depósito. Naquele mês, a gente usou casacos extras dentro de casa. Ninguém te conta isso sobre ser mãe. Não é só amor, lições ou festas de aniversário. São as contas que você prioriza, as consultas no dentista que você adia as suas, os sapatos que você não compra, as férias que você nunca tira. É a matemática invisível que você faz todo dia perguntando: quanto de mim eu posso dar? E será que vai ser suficiente? Depois que o Roberto morreu, eu tive 2 opções: quebrar ou me dobrar. Eu me dobrei. Carreguei o teto inteiro sozinha. A máquina quebrada, os corações partidos, as contas atrasadas. Nunca deixei eles sentirem o peso do que aquilo me custava. Esse era o meu papel. Eu construí esse papel com as minhas próprias mãos. Mas agora, lendo aquele e-mail frio, eu percebi uma coisa. Eu tinha me tornado opcional. Meu amor, minha presença,
minha existência. Tudo isso virou algo que cabia ou não cabia dependendo da conveniência. E aquele haha no final foi a cereja do bolo, como se fosse uma piada interna, como se eu devesse rir junto. Eu escrevi apenas 4 palavras. Claro, aproveite seu dia. Sem drama, sem pontos de exclamação, sem emojis de coração. Só isso. Apertei enviar, lavei a xícara, vesti minha calça de sair e saí de casa como se fosse uma terça-feira qualquer. Mas não era. Algo tinha mudado. Não no mundo, talvez. Nem na Camila. Mudou em mim. Durante anos eu engoli coisas. Me adaptei. Fiz as pazes com ser a última da lista dela. Mas isso não era uma ligação perdida ou um cartão de aniversário atrasado. Isso foi intencional. Foi ela dizendo sem dizer: eu não quero você lá. E pela primeira vez, eu não chorei. Não gritei. Apenas dirigi até o banco, me perguntando quando foi que o meu amor se tornou algo opcional. É estranho o que você lembra quando algo quebra dentro de você. Não são as coisas barulhentas, são as silenciosas. Eu me lembrei de estar em pé na cozinha, decidindo entre abastecer o carro ou garantir que a Camila tivesse dinheiro para os livros do semestre. Escolhi os livros, sempre escolhi ela. Mas agora eu me perguntava: quem tinha me escolhido de volta? Eu não chorei no caminho até o banco, nem senti raiva, era outra sensação. Como o momento antes de uma tempestade, quando o ar fica quieto e tudo fica estranho, e você sabe que alguma coisa vai mudar. A moça do banco me reconheceu na hora. A gente tinha conversado no mês passado, quando transferi os primeiros R$ 80.000 para garantir o Vale dos Vinhedos. Ela até elogiou minha assinatura. Disse que era clara, de professora. Lembro que sorri naquele dia. Hoje eu não sorri. Ela se levantou da mesa quando me viu. Bom dia, no que posso ajudar hoje? Sentei devagar, deixando minha bolsa aos pés. Minha voz estava calma, firme. Quero cancelar a transferência programada para o dia 10, R$ 150.000. Ela piscou. O segundo pagamento do casamento. Ah, entendi. Hesitou. Pode haver alguma multa dependendo do status da operação. Posso perguntar? As circunstâncias mudaram? Eu a interrompi com delicadeza. Mudaram. Ela checou o sistema, acenou com a cabeça. A senhora tem sorte. Ainda não foi processado. Consigo reverter. Faça isso, eu disse. E foi isso. Assinei mais 2 formulários. A caneta na minha mão parecia estranhamente pesada. Quando voltei para o carro, o sol batia forte no para-brisa. Fiquei ali no estacionamento alguns minutos, observando um casal de idosos caminhando devagar em direção à entrada, de mãos dadas. Me perguntei como seria ter alguém ao lado que realmente te enxerga, que te vê mesmo quando você não tem mais nada para dar. O celular começou a vibrar antes mesmo de eu sair do estacionamento. Olhei de relance. Camila. Camila de novo. Bruno. Números desconhecidos. Coloquei o celular no porta-luvas e dirigi para casa em silêncio, ouvindo apenas o som do motor e o vento entrando pela janela entreaberta. Quando cheguei, peguei o celular e entrei. 37 chamadas perdidas. 12 mensagens no WhatsApp. 6 e-mails. Todos com o mesmo tom de urgência fingida, como se o mundo estivesse desabando porque eu tinha feito uma escolha. Minha escolha. Deixei o celular em cima da mesa da sala e fui tomar banho. Demorei. Lavei o cabelo com calma, deixei a água quente relaxar meus ombros. Quando saí, me vesti com uma roupa confortável e fui para a cozinha preparar algo simples para o almoço. O celular continuava vibrando. Eu ouvia o zumbido de longe, insistente, desesperado, mas não me movi. Pela primeira vez em anos, eu estava escolhendo a mim mesma e descobri que isso não era egoísmo, era sobrevivência. Coloquei o celular virado para baixo na mesinha de centro. Não desliguei, só virei. E foi libertador perceber que eu não devia satisfação a ninguém. Durante anos, eu atendi cada ligação no primeiro toque. Respondi cada mensagem em minutos. Estava sempre disponível, sempre pronta, sempre ali. Mas dessa vez, o silêncio seria minha resposta.
Fui até a cozinha e peguei aquele vinho que eu comprei na viagem para Gramado e nunca tinha aberto. Estava guardado há mais de um ano, esperando uma ocasião especial. Descobri que não precisava de motivo maior do que aquele. O dia em que finalmente escolhi minha própria dignidade. Abri a garrafa, servi uma taça generosa e saí para a varanda. O sol da tarde estava morno, gostoso. Sentei na cadeira de balanço, tirei os sapatos e deixei meus pés descansarem no chão frio. O celular continuava vibrando lá dentro. Eu ouvia o zumbido abafado, insistente, mas não me movi. Bebi o vinho devagar, observando o vento empurrar as folhas pelo quintal. Pela primeira vez em anos, eu me senti no controle. Não porque estava castigando alguém, mas porque estava escolhendo a mim mesma. Eram quase 6 da tarde quando ouvi a batida na porta. Suave, hesitante. Aquele tipo de batida que diz: se você não responder, eu vou embora. Eu sabia quem era. Bruno sempre batia desse jeito, como se pedisse licença para existir. Oi, mãe, ele disse quando abri. Parecia cansado. A camisa amarrotada, as mangas arregaçadas, a gravata enfiada no bolso, como se já tivesse tido uma conversa longa e não quisesse outra. Boa tarde, respondi. Não convidei para entrar de imediato. Só fiquei ali, segurando a porta. Ele ficou desconfortável. Posso subir? A gente pode conversar? De aí não dá? Perguntei. Ele deu um meio sorriso, quase um suspiro, e subiu os degraus. Mas não se sentou. Ficou ali, de pé, olhando para o chão da varanda como se as tábuas de madeira fossem ter a resposta que ele não tinha. Ela está surtando, disse finalmente. A Camila falou que você cancelou a transferência. Cancelei. Mãe. Ele esfregou a nuca. Ela está sob muita pressão. A família do Rafael está empurrando ela. A organizadora também. Não é pessoal. É só questão de números. Capacidade do local. Ah, eu disse cruzando os braços. Então eu não sou uma pessoa, sou um número. Não quis dizer isso. Claro que não. Olhei para ele direto nos olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Você iria a um casamento que não te convidaram só porque você pagou o bolo? Ele abriu a boca. Nada saiu. Exatamente, completei. Bruno pareceu mais novo naquele momento. Infantil até. Ele não era o problema. Só não sabia como ficar no meio sem afundar. Vou conversar com ela, murmurou. Não tentei impedir. Ele desceu os degraus, entrou no carro. A porta fechou com um clique suave. Não foi uma batida, foi uma pequena misericórdia. E então fiquei ali, sozinha de novo, sem explicações, sem precisar me defender, sem dor. Só a calma surpreendente de perceber que eu não precisava mais provar meu valor para ninguém. A sexta-feira começou com a enxurrada. Mensagem atrás de mensagem. E-mail atrás de e-mail. A caixa de entrada estava lotada, todos marcados como urgentes. A maioria vinha da Camila. Alguns eram números desconhecidos. Provavelmente a organizadora ou alguém da família do Rafael tentando mediar. No começo, o tom era controlado, educado. Oi, mãe. A organizadora não recebeu o segundo pagamento. Talvez tenha havido um atraso no banco? Depois mudou. Mãe, o depósito foi recusado. O lugar diz que se a gente não resolver até segunda-feira, perdemos a data. A florista precisa de confirmação. Eles não vão segurar o pedido sem pagamento integral. Então vieram as mensagens mais tensas. Eu sei que você está chateada. Não queria te machucar. É complicado. A mãe do Rafael está furiosa. Ela acha que você está fazendo de propósito. Eu não respondi, nem apaguei. Deixei tudo acumular como prova de um mundo desmoronando nos termos de outra pessoa. Pela primeira vez, o caos não era meu. Naquela tarde, abri o armário onde guardo as receitas antigas da família. Coisas que eu não via há anos. Encontrei a receita do bolo de laranja da vó Marta, escrita à mão, com tinta desbotada e anotações na margem. Acrescentar raspas da casca faz toda a diferença. Resolvi assar. Devagar, de propósito, como um ritual. Lá fora, o celular vibrava contra o balcão da cozinha.
2h14 da tarde, quando finalmente chegou a mensagem que eu esperava. Não porque mudava alguma coisa, mas porque me dizia tudo o que eu precisava saber. Tá bom. Se é para você ir ao casamento, a gente pode conversar sobre abrir espaço para você. Mas, por favor, a gente precisa desse dinheiro. Te imploro. E ali estava, cristalino. Não era mais sobre ser bem-vinda. Era sobre ser útil. Ela não queria a mãe lá. Queria os fundos. Minha presença tinha deixado de ser irrelevante e virou condicional, transacional, uma ferramenta. Mais uma caixa na lista da organizadora. Fiquei perto do fogão, limpando a farinha do balcão. Despejei uma segunda xícara de café, sem lágrimas, sem raiva, sem plano de vingança se formando. Só matemática. Durante anos, paguei contas sem questionar. Mas eu não estava mais no vermelho. Tinha acabado de parar de dar para alguém que media meu valor pela rapidez com que eu dizia sim. Se minha ausência causava tanto caos, talvez significasse que eu sempre tive mais importância do que eles reconheceram. E talvez fosse hora de perceberem o quão difícil é perder uma mulher que você achou que sempre ficaria. O cheiro do bolo de laranja preencheu a casa. Doce, quente, reconfortante. Coloquei música baixa no rádio. Limpei a cozinha com calma. O celular vibrou mais algumas vezes. Eu nem olhei. Estava ocupada cuidando de mim. E descobri que isso não era egoísmo. Era sobrevivência. Era justiça. Era finalmente entender que amor que precisa ser implorado não é amor. É apenas mais uma conta para pagar. Quando o bolo ficou pronto, cortei uma fatia ainda quente. Sentei à mesa da cozinha, sozinha. E pela primeira vez em muito tempo, não me senti solitária. Me senti livre. Aquela mensagem da Camila ficou na minha cabeça por dias. Tá bom. Se é para você ir ao casamento, a gente pode conversar sobre abrir espaço para você. Mas, por favor, a gente precisa desse dinheiro. Te imploro. Eu li e reli aquelas palavras até elas perderem qualquer resquício de ambiguidade. Não era sobre mim. Nunca tinha sido. Era sobre os 150 mil reais que faltavam para completar o sonho dela. Minha presença tinha virado moeda de troca. Uma negociação. Se você pagar, a gente arruma um cantinho para você. Que generosidade. O curioso é que eu não senti raiva, senti clareza, como quando você limpa um vidro embaçado e finalmente enxerga o que estava do outro lado o tempo todo. Ela não me queria lá. Queria meu dinheiro lá. E havia uma diferença gigantesca entre as duas coisas. Não respondi. Simplesmente mantive o cancelamento e segui minha vida. Acordava, tomava meu café coado, cuidava das plantas no quintal, ia para minhas aulas de cerâmica às terças e quintas. Comecei a fazer peças imperfeitas, cheias de caráter. Uma xícara torta aqui, um prato irregular ali. Coisas que nunca seriam perfeitas para os outros, mas que eram minhas. Verdadeiramente minhas. Enquanto isso, as mensagens continuavam chegando. Variavam entre desespero e tentativas de controle. Mãe, o pessoal do Vale dos Vinhedos vai cancelar a reserva. A florista desistiu do pedido. A organizadora disse que não dá mais para segurar a data. Eu observava aquele desmoronamento como quem assiste a uma tempestade pela janela. Estava seca, segura, do lado de dentro. E pela primeira vez percebi algo importante. Eu sempre tive importância. Só que ninguém tinha reparado porque eu sempre estive disponível demais. Fácil demais. Garantida demais. Mas quando você some, as pessoas descobrem o buraco que você deixa. Foi numa quarta-feira à tarde que ouvi a batida na porta. Diferente. Mais suave que a do Bruno. Mais hesitante. Abri e dei de cara com a Juliana, a amiga de infância da Camila. Aquela menina que dormia lá em casa todo final de semana quando eram adolescentes. Ela estava mais velha, claro, os cabelos mais curtos, algumas rugas ao redor dos olhos, mas o sorriso era o mesmo, meio tímido, meio preocupado. Oi, dona. Oi. Ela se corrigiu. Sempre me chamou de dona, mas parou no meio. Desculpa aparecer assim sem avisar. Espero que não seja um momento ruim. Não é, eu disse abrindo espaço. Entre. Ela entrou devagar, olhando ao redor como quem visita um lugar cheio de memórias.
Está com cheiro de café aqui. Acabei de fazer. Quer uma xícara? Quero sim. Sentamos à mesa da cozinha. Coloquei 2 xícaras entre nós e durante alguns segundos nenhuma das duas disse nada. Juliana mexia o café sem parar, como se procurasse coragem no fundo da xícara. Ela não sabe que eu estou aqui, disse finalmente. Imaginei. Está fora de controle, de verdade. Juliana olhou para mim com uma franqueza que doeu. Ela grita com o Rafael, chora sozinha, finge que está tudo bem em público, como se não pudesse admitir o quanto errou. Eu mexi meu café devagar. Isso significaria assumir responsabilidade. Juliana assentiu. Ela continua dizendo que ficou complicado, que ela não pensou que você se importaria tanto com a lista de convidados. Respirei fundo. Esse é o problema, Juliana. Ela não pensou. Ponto. Ela não é um monstro, Juliana acrescentou, a voz baixa. Ela só está quebrada de um jeito que você não consegue consertar. Olhei direto nos olhos dela. Desisti de tentar consertá-la há muito tempo. Agora só estou aprendendo a me amar mais. Juliana engoliu em seco. Ela não esperava aquilo. Talvez esperasse lágrimas, um desabafo, uma súplica para que ela intermediasse alguma coisa. Mas tudo o que encontrou foi uma mulher inteira. Cansada, talvez, mas inteira. Tem alguma coisa que eu possa dizer ou fazer para mudar isso? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Você não precisa consertar isso por ela, Juliana. Eu já deixei para trás. Ficamos em silêncio por um tempo longo. O relógio da cozinha marcava as horas com aquele tic-tac irritante que eu nunca tinha consertado. Mas naquele momento, até o barulho parecia certo, como uma contagem regressiva para algo novo. Juliana se levantou devagar. Ela vai perguntar se você vai ao casamento. Eu já fui, respondi calmamente. Só que não fui convidada. Na porta, Juliana se virou e me deu um olhar longo, carregado de algo que eu não consegui decifrar de imediato. Então ela sussurrou, quase como um segredo. Você foi a única que ela pensou que nunca iria embora. Eu acenei uma vez, e com isso, ela foi embora. Fechei a porta e fiquei ali parada no corredor por alguns minutos. A casa estava silenciosa. Apenas o vento batendo de leve nas janelas e o som distante de um cachorro latindo na rua. Mas dentro de mim, algo tinha se acalmado por completo. Porque Juliana tinha razão. Eu sempre fui aquela que ficava, a garantida, a que aguentava tudo calada, que dobrava, mas não quebrava, que perdoava antes mesmo de ser pedido perdão. E em algum momento, isso virou sinônimo de fraqueza aos olhos deles. Como se minha permanência fosse obrigação, não escolha. Mas agora, eles estavam descobrindo o que acontece quando a mulher que sempre ficou decide que não precisa mais ficar. Voltei para a cozinha, lavei as xícaras, guardei o bule, liguei o rádio baixinho e comecei a preparar o almoço. Macarrão com molho de tomate caseiro. Simples, gostoso meu. Cortei cebola, alho, tomates maduros. Deixei tudo refogar devagar enquanto o cheiro enchia a casa. Meu celular vibrou na mesinha da sala. Mais uma mensagem. Não olhei. Já sabia o que dizia. Mais desespero, mais súplicas disfarçadas de lógica, mais tentativas de me fazer sentir culpada por escolher minha própria dignidade. Mas eu não me sentia culpada. Me sentia leve. Almocei sozinha, sentada à mesa com uma toalha bonita que eu nunca usava porque estava guardando para ocasião especial. Descobri que não existe ocasião mais especial do que um dia comum em que você decide se tratar bem. À tarde, fui para o quintal regar as plantas. As tomateiras estavam crescendo, teimosas, verdes, cheias de vida. Ajeitei as estacas, tirei algumas folhas secas. E enquanto fazia isso, pensei em como a gente subestima a própria capacidade de recomeçar. Quando o sol começou a baixar, sentei na cadeira da varanda com um copo de suco de laranja. Observei o céu mudar de cor. Azul para dourado, dourado para rosa, rosa para roxo. Uma transição suave, bonita, natural. E ali, naquele momento simples, eu entendi uma coisa.
Meu valor nunca dependeu de ser necessária. Dependia de eu mesma reconhecer que sempre fui inteira. Com ou sem casamento, com ou sem convite, com ou sem aprovação. Eu sempre fui inteira. Só precisei aprender a acreditar nisso. O casamento não aconteceu. Pelo menos não do jeito que eles planejaram em planilhas coloridas e painéis de inspiração no Pinterest. O Vale dos Vinhedos foi o primeiro a cair. Sem pagamento, sem data. Simples assim. A vinícola cancelou a reserva e disponibilizou o espaço para outro casal que tinha dinheiro na mão, não promessas no ar. A florista veio em seguida. 3 semanas sem resposta, sem sinal do depósito. Ela mandou um e-mail educado dizendo que as flores já tinham sido destinadas para outro evento. Compreendo que imprevistos acontecem, mas preciso honrar meus compromissos com clientes que confirmaram pagamento. Então veio a organizadora. A mulher que a Camila tanto elogiava, que tinha feito casamentos de gente famosa, que sabia exatamente como transformar sonhos em realidade. Ela desistiu. Mandou uma mensagem curta, profissional, cirúrgica. Expectativas irrealistas. Impossível prosseguir sem orçamento garantido. Desejo sorte na nova empreitada. E assim, o casamento dos sonhos virou uma tenda armada às pressas no quintal dos pais do Rafael. Quem me contou foi o Bruno. Ele apareceu aqui no meio da semana, sem avisar, com aquela cara de quem carrega notícia pesada, mas precisa soltar. Sentamos na varanda. Ele aceitou um copo de suco, mas mal tocou. Foi bem pequeno, mãe. Ele começou, olhando para o copo, em vez de olhar para mim. Menos de 30 pessoas, cadeiras emprestadas dos vizinhos, toalhas de mesa que a sogra guardava no armário. O tio do Rafael tocou violão. Músicas que ele sabia de cor, sabe? Nada do que estava no planejamento. Eu não disse nada, só escutei. O vestido também não foi aquele, ele continuou. Ela comprou outro numa loja do centro. Bonito, mas não era o que ela queria. Cetim simples, sem bordado, sem aquele caimento que ela ficou meses escolhendo. E ela? Perguntei. Como ela estava? Bruno respirou fundo, sorrindo nas fotos, mas eu conheço minha irmã. Os ombros dela estavam tensos o tempo todo. Aquele sorriso de quem está segurando as pontas, sabe? Não parecia feliz, parecia cansada. E a transmissão? Ele balançou a cabeça. Não teve. Não mandaram link, não avisaram ninguém. Foi tudo tão corrido que acho que nem pensaram nisso. Fiquei em silêncio, processando. Não senti vitória, não senti pena. Só uma tristeza distante, como quando você vê alguém tropeçar numa pedra que você avisou que estava ali. Você não fica feliz, só constata. Ela vai ficar bem, eu disse finalmente. Bruno me olhou, surpreso. Você não está, sei lá, satisfeita com isso? Não, Bruno. Eu não queria que desse errado. Só queria ser tratada com respeito. Mas isso ela vai ter que aprender sozinha. Ele ficou mais alguns minutos. Terminamos o suco em silêncio e então ele foi embora. Acenei da varanda enquanto o carro sumia na esquina. Na manhã da cerimônia improvisada, eu estava fazendo panquecas quando o e-mail chegou. Comprei mirtilos no dia anterior sem nenhum plano específico. Só achei que seria bom começar o dia com algo diferente. O assunto dizia: por favor, leia isso. Era longo. Meio pedido de desculpas, meio reescrita da história. Ela dizia que lamentava como as coisas tinham acontecido, que não era a intenção me excluir, que não sabia como desfazer o que tinha sido feito. Mencionou pressão, confusão, gerenciamento de expectativas. Falou que não queria me fazer sentir indesejada. Li uma vez, talvez 2. E o que mais me chamou a atenção foi o que não estava escrito. Ela nunca disse que sentia pelo que fez. Só disse que sentia por ter me machucado. Como se o problema não fosse a escolha, mas a minha reação a ela. Arquivei o e-mail. Não respondi. Não apaguei também. Só deixei ali, guardado numa pasta que eu provavelmente nunca mais ia abrir. Terminei minhas panquecas, lavei a louça, me arrumei e fui para minha aula de cerâmica. Naquele dia, fiz uma xícara. Ficou irregular, pesada de um lado, com a borda meio lascada.
Mas quando você segurava, sentia que era real, imperfeita, minha. As terças à noite viraram minha parte favorita da semana. Cerâmica e depois jantar com a Patrícia e a Mônica, 2 colegas do trabalho. Mulheres que nunca me pediram nada, mas que sempre guardavam um lugar na mesa. A gente ria dos nossos desastres culinários, das tentativas frustradas de fazer aquela receita da internet que parecia fácil. Ríamos de como era libertador ser grande demais para fingir. Comecei a me mover. Não com vingança, nem com tristeza, só com paz. Porque quando alguém torna seu amor opcional, sua ausência vira poder. E quando você não precisa mais sustentar todo mundo, pode finalmente escolher sustentar a si mesma. Numa dessas tardes tranquilas, eu estava regando as plantas quando parei para observar. As tomateiras tinham crescido além de qualquer expectativa. Fortes, teimosas, cheias de frutos vermelhos, pendurados como pequenas promessas cumpridas. Todo mundo disse que eu tinha plantado tarde demais, que não iam vingar. Mas ali estavam elas, provando que recomeços fora do tempo certo ainda podem dar frutos. Colhi alguns tomates maduros, levei para dentro e fiz um molho caseiro. Simples. Alho, cebola, azeite, manjericão fresco. O cheiro encheu a casa inteira. Cozinhei macarrão, coloquei numa travessa bonita que eu raramente usava. Jantei sozinha, mas não solitária. Coloquei música baixa no rádio. Acendi uma vela só porque quis. E enquanto comia, pensei em como tinha passado anos esperando que alguém me validasse, me escolhesse, me visse. Mas a verdade é que eu sempre estive aqui, completa, plena. Eu só precisava parar de esperar permissão para acreditar nisso. Meu celular estava em cima da mesa. Silencioso há dias. As mensagens tinham diminuído. O desespero tinha dado lugar à resignação, eu imagino. Ou talvez eles só tivessem cansado de bater numa porta que não ia mais abrir. Peguei o celular, passei o dedo pela tela. Tinha algumas notificações, nada urgente, nada que me tirasse daquele momento de paz completa. Terminei de jantar, lavei a louça com calma, sequei cada prato e guardei no lugar certo. Desliguei as luzes da cozinha e fui para a varanda. O céu estava estrelado. Sentei na cadeira de balanço e fiquei ali, só observando a noite. E naquele silêncio escolhido, percebi algo importante. Eu não estava esperando mais nada de ninguém. Não estava esperando pedido de desculpas. Não estava esperando reconciliação. Não estava esperando que alguém finalmente enxergasse meu valor. Porque eu já tinha me enxergado. E isso era mais do que suficiente. Era um domingo tranquilo, daqueles domingos de outono gaúcho em que o ar pede um casaco leve, mas o sol ainda acaricia a pele com carinho. Eu estava no quintal cuidando das minhas tomateiras. Elas tinham se tornado meu pequeno orgulho, fortes e carregadas de frutos que eu colhia quase todo dia. Estava ajeitando as estacas quando o celular vibrou no bolso da calça. Deixei tocar. Terminei de amarrar o barbante, tirei algumas folhas secas, ajustei a terra ao redor da base. Só quando acabei é que olhei a tela. Camila Mendes, uma caixa postal nova. Fiquei ali parada com a mão suja de terra, o sol nas costas, o vento mexendo no meu cabelo. Não senti ansiedade, não senti medo, só uma curiosidade distante, como quem olha uma foto antiga de alguém que você já foi. Apertei o play. Por favor, mãe, me diga apenas o que você quer. 7 palavras, curtas, desgastadas. A voz dela soava cansada, talvez até quebrada, mas mesmo assim faltava a palavra essencial. Ela não disse, sinto sua falta, não disse te amo, não disse, agora eu entendo. Só fez uma pergunta. O que você quer para que eu possa decidir se consigo dar? E ali, naquele quintal com cheiro de terra molhada e tomate maduro, eu finalmente entendi. Ela ainda estava tentando negociar. Ainda estava tentando descobrir qual era o preço da minha paz para ver se ela conseguia pagar em parcelas. Mas a verdade é que não havia preço. Não havia negociação. Porque o que eu queria já estava acontecendo. Estava acontecendo naquele exato momento, com minhas mãos na terra, meu coração em paz.
Minha vida finalmente minha. Apaguei a caixa postal, sem hesitar, sem guardar para ouvir de novo depois, sem enviar resposta. Simplesmente apaguei e voltei para as plantas. Porque eu não precisava mais explicar meu valor. Não precisava mais negociar minha dignidade. Não precisava mais esperar que alguém finalmente me enxergasse. Eu já tinha me enxergado. E isso era tudo. As semanas seguintes foram as mais leves que vivi em anos. Continuei minha rotina. Terças à noite viraram sagradas. Aula de cerâmica e depois jantar com a Patrícia e a Mônica. A gente ria de tudo. Dos nossos desastres na cozinha, das tentativas de fazer aquela receita do TikTok que parecia fácil. Ríamos de como era bom não precisar mais fingir que estava tudo bem quando não estava. Elas nunca me pediram nada, nunca esperaram que eu carregasse o peso delas. Só guardavam um lugar na mesa. E isso, descobri, era uma das formas mais bonitas de amor. Aquela que não cobra, não pesa, não exige. Só existe. Foi numa tarde qualquer de quinta-feira que percebi. Estava na cozinha fazendo café, olhando pela janela para o quintal, quando me dei conta. Eu tinha passado o dia inteiro sem pensar na Camila. Não com dor, não com saudade, não com raiva, só... Não pensei. E aquilo não me deixou triste. Me deixou livre. Sentei à mesa com a xícara que eu mesma tinha feito na cerâmica. Aquela irregular, com a borda meio torta. Ela não seria aceita em nenhuma loja, mas era perfeita para mim. Porque era verdadeira. Porque era minha. Tomei o café devagar, sentindo o gosto, o calor, o momento. E pensei em como tinha passado anos correndo. Correndo para ser suficiente. Correndo para provar meu valor. Correndo para merecer amor. Mas a verdade é que a gente nunca precisa correr para merecer amor. A gente só precisa parar de aceitar menos do que merece. Alguns casamentos são apenas cerimônias. Vestidos brancos, flores, promessas feitas diante de testemunhas. Mas algumas ausências, essas sim, são os verdadeiros votos. Os votos que a gente faz consigo mesma quando decide que não vai mais se curvar para caber em espaços pequenos demais. Eu cumpri meu voto, escolhi meu próprio valor e descobri que uma vida plena não precisa de plateia, não precisa de aprovação, não precisa de ser necessária para alguém, só precisa ser verdadeira. Quando alguém torna seu amor opcional, sua ausência se torna poder. E quando você não precisa mais sustentar todo mundo, pode finalmente escolher sustentar a si mesma. Terminei meu café, lavei a xícara com cuidado, guardei no armário entre as outras que eu mesma tinha feito. Cada uma diferente, cada uma imperfeita, cada uma profundamente minha. Saí para a varanda e sentei na cadeira de balanço. O sol estava começando a descer. O céu ficando dourado, depois rosa, depois roxo. Uma transição suave, bonita, natural. Assim como a vida quando você finalmente para de lutar contra ela e começa a fluir com ela. Meu celular estava em cima da mesinha ao lado, silencioso, em paz, assim como eu. Fechei os olhos, respirei fundo e senti algo que não sentia há muito tempo: gratidão. Não pelo que eu tinha perdido, mas pelo que eu tinha encontrado. A mim mesma, inteira, completa, livre. O vento balançou as folhas das árvores. Um cachorro latiu longe. A vida continuava acontecendo ao meu redor, simples e bonita. E pela primeira vez, eu estava completamente presente nela. Não esperando, não correndo, não provando nada para ninguém. Só existindo, plena, completa, em paz. E descobri que isso, só isso, sempre foi o suficiente. Se essa história tocou o seu coração, responda aqui nos comentários. No meu lugar, o que você faria? Não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.